Olá, hoje nós já estamos na nossa 8ª aula e nós ainda estamos falando da avaliação pedagógica inicial. Lembra sempre que eu falei que essa parte é a parte mais complexa do PDI, mas também é a parte mais importante, é a parte que vai nos dar todos os subsídios para a gente construir a nossa proposta. Então hoje eu vou começar falando sobre os aspectos pessoais, interpessoais e afetivos. Gente, a gente sabe que a questão emocional, ela interfere grandemente na aprendizagem. Então, é importante a gente saber como está, né, esse desenvolvimento aqui, né, desse nosso aluno que nós estamos avaliando. Então, também, quando a gente fala de aspectos emocionais, quais os aspectos emocionais de que eu estou falando? Estou falando da autoimagem, da autoestima, da autonomia, da independência, da persistência e da sociabilidade. Vamos ver o que cada um significa? Autoimagem. O que é autoimagem? A autoimagem é a descrição que a pessoa faz de si mesma. Então, quando eu pergunto para a criança, assim, fale sobre você, como é que você é? Então, como que ele se vê? E essa autoimagem, muitas vezes, ela está ligada àquilo que as pessoas veem dele, àquilo que ele escuta durante a vida inteira. Como, eu acho que eu sou muito gordo, eu acho que eu sou muito magro, eu acho que eu sou feio. Então, a descrição que a pessoa faz de si, ela é importante aqui no contexto da aprendizagem, porque quanto mais depreciativa for essa imagem, mais difícil vai ser a interação dessa criança com a própria aprendizagem, com os colegas, né, com os pares de idade, mas com a própria aprendizagem. Pergunta, porque às vezes ele fala assim, eu acho que eu sou feio. Não, mas o que mais que você acha? Você acha que você é grande, você é pequeno? O que você acha de você? Me descreve, me fala mais coisas sobre você. Então, aqui também, muitas vezes, a gente tem que dar uma reforçada, né? Muitas vezes, no autista, né, a criança autista, ela vai ter essa dificuldade, se descrever, né, descrever a si próprio. Autoestima. A autoestima, né, na autoimagem é uma descrição, na autoestima é uma apreciação, é um gostar, né? É um julgamento que a pessoa faz de si mesma. É a capacidade de gostar dela mesma, né, de acreditar naquilo que ela é capaz. Então, as crianças com baixa autoestima, normalmente, elas apresentam dificuldades nas interações sociais, na própria questão de lidar com a aprendizagem. Então, aquela criança que ela não levanta a mão na sala de aula para perguntar, porque acha que as pessoas vão rir dela. Eu não vou perguntar não, porque eu sou burro mesmo, só eu que não entendi. Então, é muito importante a gente saber como está, né, a autoestima dessa criança. Então, é importante, por exemplo, a gente observar essa criança no dia a dia. Então, muitas vezes, aqui na avaliação, né, para a construção do PDI, muitas vezes a gente não tem uma atividade para a gente. Como que eu vou avaliar a autoestima dentro de uma sala de avaliação? Então, às vezes, eu não tenho como fazer isso. Então, eu vou observar a criança no dia a dia. Essa criança, ela já está frequentando a escola. Lembra que eu falei lá no começo, né? Quando que a gente começa a fazer o PDI, assim que a criança entra para a escola, então essa criança já está frequentando a sala de aula. Então é importante para o professor observar. Ela está mais quieta, ela é uma criança mais falante, ela se posiciona. Quando alguém pergunta alguma coisa, ela dá a resposta, o que ela acha. Então é importante a gente observar essa criança no dia a dia, se ele é muito tímido, se ele é muito impulsivo. Então, são coisas de observação, tá? Essa parte da avaliação pedagógica, ela é uma parte de observação. Um outro aspecto da avaliação aqui das relações interpessoais, né, afetivas e emocionais, é a autonomia. O que é autonomia? A autonomia eu vou perceber no dia a dia da criança se ele se organiza sozinho, se ele faz as suas próprias escolhas, ou ele sempre adere às opiniões dos outros, se ele nunca se impõe, né, numa brincadeira, ele sempre faz aquilo que as outras crianças fazem, ele nunca propõe uma atividade. Então, eu vou perceber como está o relacionamento dele dentro de um grupo, né? Se ele administra bem o tempo para ele poder não precisar de ninguém para realizar a tarefa, se as tarefas que a professora dá para ele na sala de aula, se ele realiza com autonomia ou se ele precisa o tempo inteiro, né, chamar a professora na carteira. Então, tem crianças que às vezes requerem, né, da professora o tempo todo. Então, na autonomia, eu vou avaliar também na observação, tá? Não tem uma atividade para eu poder fazer, né, avaliando, não.
A independência. A independência, gente, tem a ver com as atividades do dia a dia, as atividades da vida diária. Comer, vestir, usar banheiro. Então, a criança, ela é independente nessas atividades, ela vai ao banheiro sozinha, ela pede para ir no banheiro e vai sozinha e resolve por si mesma, né? Ela consegue se alimentar sozinha, então na cantina, né, você consegue perceber se ela consegue se alimentar, se ela se alimenta com a desenvoltura. Então, a independência, eu vou observar as questões da vida diária. Então, eu vou sempre perceber, né, se a criança pede muito ajuda para essas atividades ou se ela faz sozinha. É diferente lá da autonomia, ela vai fazer aqui com relação às atividades do dia a dia, tá? Então, se ela veste e despe roupa sozinha, todas essas questões no dia a dia. Uma outra questão aqui dessa parte da avaliação das relações interpessoais, afetivas e pessoais é a persistência. A persistência tem a ver com o esforço que a criança faz para realizar determinada atividade ou ela desiste com facilidade. Então, muitas vezes a criança ou adolescente, né, começa a fazer uma atividade e ela para no meio, não consigo, não dou conta, eu não sei. Ou aquela criança que vai tentando até conseguir. Muitas vezes essa criança que é persistente, ela tem uma satisfação muito grande quando ela consegue fazer. E é muito visível isso, né? Porque ela fala assim, consegui, já acabei. Então é importante a gente observar essas palavras e como essas palavras trazem, né, um certo prazer à criança na hora que ela está terminando uma atividade. E por último, a sociabilidade. A sociabilidade também nós vamos observar no dia a dia da criança, tanto da sala de aula quanto na hora do recreio, né, na hora do intervalo. Quer dizer, como é que ele se relaciona com os colegas, né? Como é que ele se relaciona com os professores, com os pais. Então, é uma criança mais dócil, é uma criança agressiva, é uma criança cooperativa, né? Ela está ali sempre pronta para ajudar. Ela não é uma criança mais egoísta, como que ele se comporta, né, nos vários locais da escola e como que ele se comporta quando ele é contrariado. Isso aqui também é muito importante, né? Aquela criança que não sabe ouvir o não. Então, eu vou perceber isso no dia a dia, tá? Então, nessa parte, né, do PDI, não tem como eu ter uma atividade para ele realizar, né? Isso tudo são coisas que eu vou fazer através de observação. Então, também, assim, essa criança sabe controlar bem suas emoções, é uma criança que chora à toa, chora por qualquer coisa, tem comportamentos agressivos, se ele é reativo, né, como é que ele consegue resolver ali os conflitos, né, com seus pares. Então, tudo isso é observado no dia a dia. Bom, um outro aspecto da avaliação pedagógica inicial são a avaliação do aspecto da comunicação. Lembra que quando eu falei de linguagem, a linguagem ela é uma forma de expressar o pensamento, uma forma de expressar ideias, né, uma forma de expressar emoções. A comunicação é de que forma que ele usa a linguagem. Então, eu vou ter a comunicação oral e a comunicação escrita. Então, na comunicação oral, eu vou avaliar se o estudante transmite oralmente as ideias e os pensamentos, se ele fala aquilo que ele está pensando, se ele fala aquilo que ele está querendo, né, se ele se expressa de maneira clara, né, se ele consegue ouvir com atenção e ter um diálogo ali com a pessoa, se ele transmite oralmente recados, né, ou se ele sabe contar coisas que aconteceram, né, um filme, um desenho animado que ele tenha assistido, se ele usa a língua falada escolhendo o vocabulário ou se ele tem um vocabulário mais pobre, né, se ele não para pensar, né, fala qualquer coisa, e se ele fala sem gaguejar e se a fala dele é inteligível, se as pessoas conseguem entender o que ele está falando. Também é importante observar, gente, se ele engole sílabas. Às vezes a criança fala palavras, fala apenas uma sílaba ou duas da palavra, como se estivesse falando a palavra completa. Se ele repete, né, se existe eco no som, né, da fala dele, isso é muito comum em autista. Às vezes ele vai falar uma coisa, né? Ele vai dizer, eu não gosto disso. Então, isso é muito comum em autista. Se a criança não é autista, ela faz esse tipo de coisa, ela tem esse eco na sua fala, né? Se ela grita ou chora para poder falar, para comunicar suas emoções, para comunicar os seus desejos, né? Se ele comunica através de, por exemplo, movimento de cabeça, expressão facial,
Porque muitas vezes a criança, na expressão facial, a gente consegue perceber se existe ali um agrado ou não daquilo que ela está falando, né? Então, além de perceber, né, se a criança aponta alguma coisa quando ela quer ou se ela fala, a gente tem que perceber também se ela usa algum recurso da comunicação alternativa. Muitas crianças que não usam a fala, principalmente autistas ou crianças com deficiência intelectual mais grave, ao invés da fala, elas vão utilizar a comunicação alternativa. E, além da comunicação oral, eu tenho a comunicação escrita também. Então, aí eu quero saber se né, assim como eu pergunto lá na avaliação com os pais, né, se a criança é alfabetizada, então aqui eu pergunto se ela sabe escrever, né, se ela lê e interpreta gêneros textuais, o que ela escreve. Ela sabe escrever? O que ela escreve? Porque às vezes escreve um bilhete, ou escreve frases, ou escreve palavras soltas. Então, se me fala que ela só escreve frases, só ela escreve palavras soltas, eu não vou perceber, não vou ter que perguntar se ela lê e interpreta gêneros textuais diversos, né? Porque isso aí já está num nível mais avançado. Se ela produz textos escritos para se comunicar, porque às vezes a criança, por exemplo, ela sabe escrever, mas ela não usa a escrita para se comunicar. Ela usa apenas como uma tarefa da escola, né? E se ela utiliza outras formas gráficas, se além da escrita, se ela utiliza, por exemplo, desenho, se ela utiliza marcas, né, quando ela quer comunicar alguma coisa. Isso é muito comum também em crianças autistas. Bom, com isso a gente encerra essa parte também dos aspectos comunicacionais e ainda falta apenas um aspecto dessa avaliação pedagógica inicial que nós vamos ver na próxima aula, ok? Muito obrigada e até lá.